Sabe aquela pequena batalha para sair de casa de manhã? Ou então para guardar os brinquedos no fim do dia? Pois é, quem nunca, né? Hoje a gente vai descobrir como umas pequenas mudanças no nosso jeito de interagir podem trazer uma paz danada para a rotina da família e, o mais legal, fortalecer os nossos laços. E se a gente olhasse para esses momentos não como um problemão, mas, na verdade, como a oportunidade perfeita para construir uma conexão ainda mais forte? A questão toda está em mudar o foco. Em vez de brigar com o conflito, a gente pode caminhar junto para a cooperação. Bom, o primeiro passo é a gente admitir que nem sempre é fácil. E tá tudo bem, sabe? Reconhecer que certas fases, certas situações são desafiadoras de verdade é o que abre espaço para a gente buscar novas ferramentas para lidar com elas. Seja para conseguir sair na hora certa, para encarar a hora do banho ou para organizar tudo antes de dormir, aquela sensação de que o dia é uma sequência de pequenos incêndios para apagar é super comum. E só de validar esse sentimento, a gente já começa a encontrar uma nova perspectiva. E se em vez de ficar tentando consertar o comportamento da criança, a gente focasse em melhorar a nossa dança, a nossa interação naquele momento específico, é uma mudancinha de perspectiva, mas que tem um poder, olha, enorme. O ponto central é exatamente este. Muitas vezes a solução não está em mudar a criança, mas em ajustar a nossa resposta. É incrível, mas quando a gente muda o nosso jeito de pedir, de reagir, de conversar, a gente abre a porta para uma reação totalmente diferente do outro lado. E é aí que entra uma ideia muito poderosa: a capacitação parental. Mas calma, não é um manual de regras, não. É mais como encher a nossa caixa de ferramentas. É sobre ter as estratégias certas para incentivar a cooperação de um jeito que fortaleça a relação em vez de desgastar. Tá legal, mas e na prática? Como é que a gente faz isso? Vamos ver agora 4 estratégias bem diretas e super poderosas que dá para aplicar no dia a dia. Pense nelas como a nossa nova caixa de ferramentas. As nossas 4 ferramentas são, primeiro, a modelação, que é o famoso ensinar pelo exemplo. Depois, a modelagem, que é sobre celebrar os pequenos passos. A instrução, que mostra a importância de ser claro e direto. E, por fim, o feedback, que é o nosso jeito de reagir e guiar. Juntas, elas vão criando um ambiente muito mais colaborativo. A primeira é a modelação. É o clássico faça o que eu faço. Em vez de só falar, guarde o seu sapato, que tal ir até a porta, pegar o próprio sapato e dizer, vamos colocar os nossos sapatos aqui? A criança aprende imitando, uma ação concreta. É simples, mas é incrivelmente eficaz. Em seguida, vem a modelagem. E aqui, olha, a palavra-chave é paciência. Diferente da modelação, que é mostrar o resultado final, a modelagem é sobre valorizar as partes. Se o objetivo é arrumar o quarto, a gente comemora cada pequena vitória no caminho. Nossa, que ótimo que você já colocou os livros na prateleira. O foco é sempre no progresso e não na perfeição. A nossa terceira estratégia é a instrução. E aqui, clareza é tudo. Pedidos vagos como arruma essa bagunça podem até paralisar uma criança, que não sabe nem por onde começar. O segredo é ser específico, breve e direto. Uma instrução clara funciona como um mapa que guia a criança para o sucesso. Olha só que interessante a diferença que a gente vê aqui. De um lado, uma frase que só gera frustração e resistência. Do outro, um convite claro para a ação, com um objetivo super definido e alcançável. É a diferença entre um comando vago e uma orientação que realmente ajuda. Faz todo sentido, né? E por último, mas não menos importante, o feedback. O jeito como a gente reage depois que algo é feito é, talvez, uma das nossas ferramentas de ensino mais potentes. A nossa reação pode tanto reforçar um comportamento positivo, quanto ajudar a corrigir um percurso de um jeito gentil. E existem 2 tipos principais que são ótimos. O feedback descritivo simplesmente narra o fato, sem nenhum julgamento. Eu vi que você dividiu o seu brinquedo. Só isso já mostra que a ação foi notada. Já o feedback corretivo é um guia suave, não uma crítica. É um quase lá. O zíper funciona melhor se a gente juntar as 2 partes primeiro. Ok, então temos as ferramentas. Mas qual é o resultado quando a gente realmente começa a usar tudo isso no dia a dia? O impacto na dinâmica da família pode ser sinceramente transformador. O que a gente vê na prática é o resultado dessa consistência. Sabe aquelas pequenas disputas por poder? Elas diminuem, e no lugar delas surge uma cooperação mais natural. A família se torna uma equipe mais forte, mais resiliente, onde todo mundo se sente visto e capaz de contribuir.
Então, se a gente pudesse resumir tudo isso que conversamos em uma única grande ideia, qual seria? Essa frase resume perfeitamente. Mudar nossa forma de interagir não é sobre ter controle, é sobre fazer um convite. Ao mostrar o caminho, valorizar o esforço e dar direções claras, a gente constrói uma ponte para a cooperação, em vez de levantar um muro de resistência. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Não precisa ser uma revolução, viu? Qual é a menor interação, a menor mudancinha que, se a gente fizer, já pode trazer uma diferença hoje? Talvez seja só transformar um comando vago em uma instrução clara, ou simplesmente notar e descrever um pequeno gesto positivo. O poder de verdade está em começar pequeno.